Maneira Brasile, maneira Nambar, Nanetiago, Assir Minpidnia, Turin, e Cormaron, John Ronald Reuel Tolkien. Ixi, Maria. Nascido de pais ingleses em 1892 na África do Sul, em Bloemfontein, quando ele tinha 3 anos, sua mãe, Mabel, levou ele e seu irmão Hilary Arthur para a Inglaterra. Seu pai, Arthur Tolkien, iria mais tarde, mas ele morreu um ano depois devido a uma febre. Mabel sempre estimulou a educação dos filhos, dando-lhes diversos livros, além de alfabetizá-los em latim, francês e alemão. Como resultado da excelente tutela da mãe, John Ronald já lia e escrevia aos 4 anos. Em 1896, ela levou os filhos para Sarehole Mill, uma pequena vila perto de Birmingham. O local com áreas pastoris serviu de inspiração para o condado, o local mais imaculado e bucólico da Terra-média. Inclusive, J.R.R. desenhava suas paisagens constantemente. Quando ele tinha 8 anos, eles se mudaram com sua mãe para Birmingham. Hoje, Sarehole Mill é um distrito de Birmingham, mas na época era apenas um vilarejo adjacente. Tolkien era amante fervoroso da natureza e suas paisagens, e detestava o ambiente industrializado e cinza de Birmingham. Esse contraste entre o natural e o industrial pode ser visto notadamente em sua obra. Os heróis geralmente estão do lado da natureza, inclusive as próprias árvores aparecem como heróis, enquanto os vilões, tais como Sauron, ostentam aparências cinzentas, austeras e metálicas. Essa dualidade também pode ser notada entre a áspera e inóspita região de Mordor e as verdejantes e acolhedoras terras do condado. Quando John tinha 12 anos, sua mãe morreu de diabetes. Então, ele e seu irmão ficaram sob a tutela de um padre amigo da família chamado Francis Xavier Morgan. Aos 18 anos, foi para a Universidade de Oxford estudar letras, se formando em 1915, aos 23. Mas sua jornada acadêmica não foi tão sui generis quanto sua carreira de escritor, pois, desde os 16 anos, estava apaixonado por Edith Bratt. Tolkien ficou sem falar com Edith por mais de 3 anos. Por isso, sua performance na universidade foi pobre, até que, aos 21 anos, ficou noivo dela, com quem se casou em 1916 e viveu com até ela morrer em 1971. E em 1915, depois de se formar, alistou-se no exército britânico, mas foi criticado por ter decidido concluir sua formação ao invés de ir para a guerra logo no início. Ele não era exatamente afeito aos hábitos da caserna, sendo a hierarquia militar um de seus maiores incômodos. Em suas palavras, o trabalho mais impróprio de qualquer homem é mandar em outros homens. Todavia, durante a sua preparação militar, o segundo tenente Tolkien viu na área de comunicações uma oportunidade de se conectar com sua paixão, então se especializou em código Morse e outros sinais. A junho de 1916, Tolkien foi mandado para a França, tendo inclusive lutado na Batalha do Somme, a qual durou 141 dias e custou mais de 1 milhão de vidas, tanto do lado dos franceses e ingleses, quanto do lado dos alemães. Só no primeiro dia, a infantaria britânica perdeu mais de 20 mil homens. Durante essa batalha, John perdeu colegas de seus clubes de literatura da universidade que se alistaram junto com ele. Em novembro de 1916, J.R.R. voltou para a Inglaterra, após ter pegado a febre das trincheiras, ficando em posições administrativas até 1920. Depois de deixar a vida militar, lecionou literatura em Oxford. Nessa época, conheceu C.S. Lewis, posterior autor de As Crônicas de Nárnia, através dos grupos de literatura que frequentava. Como também falava diversos idiomas, passou a traduzir textos do folclore europeu para o inglês. No rol de idiomas que ele dominava havia grego antigo, latim, gótico, islandês antigo, inglês médio, inglês arcaico, anglo-saxão, sueco, norueguês, dinamarquês, alemão, neerlandês, francês, espanhol, italiano, galês e finlandês. Além do mais, era filólogo, isto é, estudioso da evolução das línguas. Nesse ofício, ele também levou seu amor aos idiomas a outro patamar, criando as línguas élficas. Sendo que as principais, robustas o bastante para serem consideradas idiomas são o Quenya, baseado no finlandês, e o Sindarin. Tolkien também inventou o conceito inicial de outras 12 línguas élficas, as quais têm semelhança entre si e, em sua mitologia, compartilham a mesma origem, evoluem e se ramificam em outros grupos. Mas, diferente do que se presume, ele não criou as línguas para serem inseridas no seu universo, mas sim criou as línguas para depois construir a história em torno delas. Em suas palavras, a invenção de idiomas é a fundação. As histórias são feitas para prover um mundo aos idiomas.
não o contrário. Ele também criou alfabetos para esses idiomas, como o Sarathi, o Tenguar e o Sirksh. John era tão conhecido por essa prática de criar idiomas que o exército britânico quis inseri-lo no projeto para criar códigos secretos para os seus militares, mas a ideia não foi adiante. Sua primeira obra relativa ao universo do Senhor dos Anéis foi O Hobbit, de 1937. A trilogia principal foi publicada entre 54 e 55. As outras obras foram publicadas póstumamente, graças às compilações feitas pelo seu filho, Christopher Tolkien. Um dos motivos pelos quais quis criar esse universo é que, para ele, a mitologia inglesa era muito escassa, ainda mais se comparado com a mitologia nórdica e a greco-romana. Tolkien também agregou à história valores que refletiam sua religião, o catolicismo. Por isso, carregou seus mitos de simbolismos cristãos. J.R.R. disse que, inicialmente, fez tais paralelos sem perceber. Como ele mesmo escreveu, em uma carta ao amigo e padre jesuíta Robert Murray, Senhor dos Anéis é claramente uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente no começo. Por exemplo, notaram que, em diversos momentos, os personagens partilham alimentos uns com os outros, da mesma forma que foi ensinado à humanidade por um certo homem de papete? Agora, sob um prisma mais comercial, seus livros foram traduzidos para mais de 50 idiomas, vendendo mais de 200 milhões de cópias. Quanto aos trabalhos publicados após sua morte, eles foram editados pelo seu terceiro filho, o já citado Christopher John Rule Tolkien. Há 10 livros escritos por Tolkien sobre o mundo do Senhor dos Anéis, tendo a seguinte cronologia, sendo que cada um dos 3 últimos tem um filme correspondente, e O Hobbit foi esticado em 3 filmes. A trilogia do Senhor dos Anéis acumulou 30 indicações ao Oscar, e desses, venceu 17, tornando-se a franquia mais premiada da história. Recentemente, a Amazon Prime lançou a série O Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder, se passando antes do Hobbit e do Senhor dos Anéis, mas sem se basear em qualquer livro específico. A Amazon comprou os direitos pela franquia em 2017, por 250 milhões de dólares, e investiu cerca de 500 milhões de dólares na produção, o que já fez a série ficar conhecida como a mais cara da história. Ficamos por aqui, meus caros. Cumpram o ritual youtubiano de curtidas e comentários para que os lacaios de Sauron, Roberto e Jorge não destruam o canal com seus anseios antibucólicos. Nova Era!